Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar aí com as coordenadas absolutas, relativas e polares no AutoCAD. Essas coordenadas são importantes para algumas operações que a gente faz no programa, elas são ferramentas bem legais para alguns recursos específicos, ações específicas que a gente vai adotar aí em alguns procedimentos de desenho. As coordenadas absolutas são muito importantes para quem está começando. A gente vai definir uma delimitação e a delimitação é baseada nelas. As relativas, elas são importantes porque é a forma mais rápida de a gente criar um retângulo, por exemplo, no AutoCAD é usando a coordenada relativa. E as polares são importantes porque é a forma mais rápida da gente fazer uma linha com uma determinada angulação no AutoCAD também é usando esse tipo de coordenada que a gente chama de polar. Então, vamos começar aí com as coordenadas absolutas, Elas são coordenadas absolutas cartesianas, porque elas trabalham no plano cartesiano, Eu coloquei absolutas em destaque, porque o nome, que a gente se refere a elas coordenadas absolutas, Então, eu dei um destaque aí para a denominação, peguei uma imagem da internet que eu acho que ilustra bem aí essa situação, E o que a gente tem? A gente tem um determinado ponto. E para a gente encontrar o endereço desse ponto no plano cartesiano, então a gente tem os eixos aqui, o eixo da horizontal, x, o eixo vertical, y, e a gente tem um determinado ponto. Como é que a gente acha o endereço desse ponto? Eu já estou mostrando. Então, na horizontal, primeiro, então a gente começa aqui no zero, no ponto que a gente chama de origem, e vem 1, 2, 3, 4, 5. Então a nossa coordenada horizontal é uma coordenada 5. A vertical vem depois. Então a gente começa aqui no ponto de origem e vem subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem subindo. Então, coordenada horizontal 5, coordenada vertical 5. Como que a gente representa esse ponto então? 5 na horizontal, vírgula 5 na vertical. Tá? Então, horizontal sempre primeiro, vertical sempre depois. Tá bom? Então, vamos pegar um outro exemplo aí, uma imagem bem interessante que eu achei aí passeando pela internet. E o que a gente tem aí, de repente, vamos pegar um ponto aí, o ponto A. Quanto que a gente anda na horizontal para chegar no ponto A? Repara que a malha está de 2 em 2, então 0, 2, 4, 6, 8. Esse ponto aqui equivale ao 9, nossa coordenada horizontal é 9. E na vertical, quanto que a gente sobe ou desce para chegar no ponto A? Nada, A gente está no 0 e a gente continua aqui na altura 0. Então, o endereço desse ponto vai ser horizontal 9, vertical 0, da forma como está sendo exibido aí. Vamos escolher um outro ponto então, de repente aí lá em cima, o ponto J. Quanto que a gente anda no horizontal para chegar no ponto J? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aqui seria o 16. Então, nossa coordenada horizontal é 16. Qual que é a nossa coordenada vertical? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estamos entre o 10 e o 12, ou seja, a coordenada vertical é 11. Então, isso determina para a gente um endereço horizontal de 16 e uma coordenada vertical aí de 11. Tá lá nosso endereço, então, 16 na horizontal, vírgula 11 na vertical. Essas são as coordenadas absolutas. Vamos agora para o segundo tipo de coordenada, que são as coordenadas relativas cartesianas, mais conhecidas como coordenadas relativas. Por que relativo? Porque elas são sempre relativas a um ponto anterior. Então, quando a gente trabalha com uma coordenada relativa, a gente está considerando sempre o ponto anterior. Então, imagina uma situação onde nós estamos partindo aqui da origem e a gente quer fazer uma linha que vá dessa origem até o ponto P 5,5 aqui em cima. Então, por isso que eu representei com essa flechinha, que nós estamos indo desse ponto para o segundo ponto. Tá? Horizontal primeiro. Quanto que a gente anda na horizontal a partir desse ponto? A gente anda 1, 2, 3, 4, 5. Então, horizontal 5. Vertical depois. Quanto que a gente anda na vertical? 1, 2, 3, 4, 5. Vertical 5. Então, como que a gente escreve uma coordenada? Um endereço de uma coordenada relativa para o AutoCAD fazer essa linha que vai da origem até o ponto P. Desse jeito aqui. Tá? Então, a relativa ela difere da absoluta porque ela começa com arroba, o significado desse arroba é em relação ao ponto anterior,
ande 5 na horizontal, vírgula, ande 5 na vertical. Repara que esses valores são positivos, por quê? Porque nós estamos medindo para a direita, de acordo com o sentido, né, do eixo. O 5 também é positivo porque a gente está indo para cima, de acordo com o sentido do eixo. Ou seja, esse ponto está acima do ponto anterior, esse ponto está à direita do ponto anterior. Tá? Então, também na coordenada relativa pode acontecer uma situação de números negativos. Então, imagina uma situação contrária. Agora, ao invés de nós irmos, né, da origem para o ponto P, imagina que a gente está indo do ponto P lá para a origem. Tá? Então, horizontal primeiro. Quanto que a gente anda? A gente anda 5. Mas cuidado, ó, enquanto o eixo vai para a direita, nós agora estamos indo para a esquerda. Né? Da mesma forma, na vertical, nós estamos andando 5, mas o eixo está indo para cima e nós estamos indo para baixo. Tá? Então aí você precisa ficar atento, porque vai surgir o sinal de negativo, ou seja, arroba em relação ao meu ponto anterior, que é o ponto P, ande 5 para a esquerda, porque o eixo é positivo, nós estamos indo para a esquerda, e 5 para baixo. Né? Então, por isso que é menos 5, porque a gente vai contrariar a direção desses eixos aí. Tá bom? Então, vamos, né, ver aí algum exemplo, de repente, então, do ponto A para o ponto B. Quanto que a gente anda na horizontal? Nada, né? A gente só sobe. E quanto que a gente sobe? 2. É de acordo com o eixo? É de acordo com o eixo. Então, o que a gente vai ter aí é um arroba, né? 0 na horizontal, vírgula, 2 na vertical. Vamos olhar um outro trecho, então, aqui, ó, do ponto K para o ponto L, né? Então, de K para L, quanto que a gente anda na horizontal? A gente vem aqui do 14, né, até o 10. Então, na horizontal, a gente anda 4. Na vertical, quanto que a gente anda? Nada, 0. Porque esses dois pontos estão na mesma altura. Né? Esse nosso 4 que a gente está andando na horizontal, repara que o eixo cresce para a direita. Nós estamos indo para a esquerda. Então, o que você vai ter aí é um arroba, né, em relação ao ponto K, ande 4 para a esquerda, ou seja, ande menos 4, no sentido contrário do eixo, na horizontal, e nada na vertical. Vou pegar uma terceira situação aí, do ponto H para o ponto I. Né? Então, enquanto aqui nós estamos subindo, aqui a gente está andando na horizontal, então um dos valores sempre vai dar 0. Né? Porque aqui a gente só sobe, na horizontal a gente não andou nada, aqui a gente só anda na horizontal, na vertical a gente não anda nada. Vamos pegar uma situação inclinada, GHI, então de H para I, quanto que a gente anda na horizontal? Né? A gente anda 1 para a direita, quanto que a gente anda na vertical? A gente anda 1 para cima. Então, de H para I, a coordenada relativa que vai resultar é em relação ao ponto H, que é o arroba, ande 1 para a direita, vírgula, 1 para cima. Né? Então, 1 na horizontal, vírgula, 1 na vertical. E uma última situação aí, né? Também inclinada, de V para W. Quanto que vai dar de V para W? Repara, na horizontal nós estamos andando 3, mas a gente está indo para a esquerda. Então, vai ser arroba menos 3. Na vertical, nós estamos descendo também 3. Né? Então, como o eixo está indo para cima, a gente está descendo 3. Ou seja, arroba menos 3 na horizontal, porque nós estamos indo 3 para a esquerda, menos 3 na vertical, porque nós estamos indo 3 para baixo. Né? Para eu ir do ponto V para o ponto W, eu preciso andar 3 para a esquerda, eu preciso andar 3 para baixo. Tá bom? O último tipo de coordenadas relativas também são relativas, né? Em relação ao ponto anterior, também carregam aí o arroba, é a coordenada que a gente chama de polar. Um ponto importante em relação às coordenadas relativas polares, né, é a gente lembrar a direção. Né? Então, para a direita, toda vez que estiver indo do ponto A para o ponto B, o B estiver à direita, esse ângulo é um ângulo de 0 graus. Tá? E aí, né, o ângulo que vai ser usado na coordenada relativa polar é sempre um ângulo em relação a essa origem aí dos 0 graus. Por exemplo, se o ponto B estiver ali em cima, né, qual é o ângulo que foi formado aí com a horizontal? 45. Então, essa coordenada vai levar um ângulo de 45. Né? Da mesma forma, né, se o ponto B estiver lá em cima, o ângulo formado com a horizontal será um ângulo de 90, né, avançando um pouquinho aí, 180 se você estiver indo de A para B e B estiver à esquerda, né, você está indo para a esquerda, o ângulo formado ali é um ângulo de 180 graus. Se a gente estiver indo para baixo, por exemplo, né,
O A está em cima, o B está embaixo. Estamos indo para baixo. O ângulo formado é 270. Tá? Então, 270 graus. Né? Esqueci de colocar o símbolozinho ali dos graus. E qualquer ângulo que você quiser. Tá? Se a gente avançar, por exemplo, mais 45 graus aí, né? A gente vai chegar aí nos 315 graus. Tá? Então, o ângulo que você quiser. Contanto que você se lembre dessa regra. Tá? Então, sempre partindo, né? Para a direita são 0 graus. E aí, qual é o ângulo que é formado com essa horizontal, então, que vai definir o ângulo, né, dessa coordenada que a gente chama de relativa polar. Tá? Então, como é que funciona a coordenada relativa polar? Né? A coordenada relativa polar ela vai envolver uma distância, né, e um sentido. Então, o arroba em relação ao ponto anterior, que seria o nosso ponto de origem, para chegar no ponto P, a gente vai andar a diagonal aqui, que é uma distância aproximada de 7, né, num ângulo. Então, como que funciona esse ângulo? É um sinal de menor, né, que vai representar o ângulo no AutoCAD, e no caso o ângulo é 45. Como que eu sei que é 45? Bom, a diagonal do quadrado é um ângulo de 45. Né? Então, o zero é sempre para a direita, né, e no sentido anti-horário. Então, 45 resulta de um ângulo de zero que a gente inclinou até 45 graus. Se estivesse indo para cima, seriam 90 graus e assim por diante. Tá? Então, a coordenada relativa polar sempre vai envolver uma distância, né, e um sentido. Tá? Da mesma forma, imagina uma situação contrária, né, onde a gente está indo de P para zero. O que a gente vai ter? A gente vai ter em relação ao ponto P, ande mais ou menos 7, né, uma distância aproximada aí que eu estou usando. Eu sei que a diagonal do quadrado é uma distância quebrada, mas estou usando 7 para facilitar, numa direção de 225. Por que 225? Né? Porque para a direita é zero. Então, a gente, vindo até aqui, a gente tem 90. Vindo até aqui, a gente tem 180. 180 mais 45, 225. Por isso que o ângulo é de 225. Então, lembra sempre, pessoal, zero, o ângulo zero é para a direita, né? E a contagem é no sentido anti-horário. Tá bom? Então, essa é a coordenada que a gente chama de, né, coordenada relativa polar. Tá? Vamos dar uma olhada aí também, de repente, alguns exemplos, né, de coordenada relativa polar. Então, do ponto A para o ponto B, quanto que a gente vai andar? A gente vai andar 2 para cima. Né? Então, arroba em relação ao ponto A, ande 2 no ângulo de 90, ou seja, ande 2 para cima. Ângulo de 90 é, né, sempre para cima. Vou pegar uma outra situação aqui, ó, do K para o L, igual a gente pegou aquela situação anterior. Para que lado a gente está indo aí? Para a esquerda. Né? Se para a direita é 0, para cima é 90, para a esquerda é 180. Ou seja, ande 4 num ângulo de 180. Né? Uma outra situação aí, de repente, do I para o J. Então, para eu ir do I para o J, o que está acontecendo? Né? A gente está subindo, né, uma distância de 6, né, num ângulo de 90, porque a gente está indo para cima. Então, arroba 6, ângulo 90. Né? E uma última situação aí, do W para o Z, onde a gente vai estar descendo, né? Uma distância de 4, num ângulo de, quanto que é? Para a direita é 0, para cima é 90, para a esquerda é 180 e para baixo é 270. Então, ande 4 num ângulo de 270. Então, vamos trazer aí exemplos, né? Então, o que a gente tem aqui? Se nas absolutas cartesianas é horizontal, vírgula vertical, então 10,20, por exemplo. Né? Se nas relativas cartesianas é o arroba horizontal, vírgula vertical, está aqui um exemplo, arroba menos 5,3. Lembra que quando a medida for negativa é o contrário do sentido para onde cresce o eixo. Né? E no caso da relativa polar, é o arroba distância, sinal de menor e um ângulo, ou seja, arroba 20 num ângulo de 90. Então, eu estou propondo aí alguns exercícios para vocês. Esses são os arquivos que você vai encontrar, né, quando você acessar essa pasta do Google Drive. Tá? Então, o nosso PDF, né, que foi a folha de apoio que nós utilizamos aí, né, nas aulas de ACC. Tá? Nas coordenadas absolutas, nós estamos utilizando, né, o endereço dos pontos em relação à origem. Né? Já nas relativas
aqui, cartesianas, o que a gente está fazendo? Sempre em relação ao ponto anterior quanto a gente andou, né? E aqui nas coordenadas relativas polares, também a mesma coisa, em relação ao ponto anterior, quanto a gente andou e em qual direção que a gente andou, tá bom? Então esse é um exercício, né, de reforço que é interessante para você poder praticar aí em casa. Um outro exercício que eu coloquei aqui, né, para quem quiser se aventurar, é a imagem do gatinho, né? Então você pode abrir aí a imagem do gatinho e fazer, né, toda essa sequência aí de coordenadas para montar o desenho do gatinho e depois dar uma treinada, né, no CAD para ver se você acertou ou não, né? E um exercício bem interessante que foi criado aqui em Excel, eu mostrei para alguns alunos na sala. Esse exercício é bem bacana porque ele permite que você mesmo corrija, né? Então, você tem um desenho, né, aqui à esquerda, e você tem a coordenada horizontal e vertical de um determinado ponto, né? E o exercício vai mostrar para você se você está certo ou se você está errado. Então, por exemplo, quando a gente imagina a coordenada absoluta do ponto B, quanto que a gente andou na horizontal? A gente andou 30. Né? Então, partindo do ponto A aqui, ó, que é a nossa origem, né? O ponto mais embaixo, né? Mais inferior e mais à esquerda, a gente andou 30 na horizontal. Vamos colocar 30 aqui. Né? Olha lá, a planilha vai mostrar que você acertou, é 30 mesmo. Quanto que é na vertical? A gente não anda nada, né, na vertical. Então, a vertical de B é 0. Vamos ver se acertou. Acertou. Tá vendo? Então, vamos supor que você tivesse errado e colocado aqui 10 na vertical. Aí a planilha vai mostrar que você errou. E aí você vai precisar voltar para cá para descobrir, né, por que que essa medida acabou ficando errada. Tá bom? Então, através desse exercício, você tem as guias aqui embaixo, né, no Excel, e isso vai te dar acesso aí a outros desenhos, né, onde a gente está estudando cada vez com nível maior de dificuldade, né, que vai ajudar você a treinar aí as coordenadas absolutas também. Então, com isso, né, estão exibidos aí os exercícios, vai lá para o link, entra na pastinha do Google Drive, baixa para sua máquina e manda ver. Tá bom? Para quem está sem computador em casa, esses exercícios estão disponíveis, né, no servidor lá da escola, na pasta pública, né, dentro da pasta do professor Fabrício. Tá bom? Então, por hoje é isso, né? Coordenadas absolutas, relativas e polares no AutoCAD. Aqui já como um complemento, né, e como um adiantamento em relação ao que a gente vai ver na aula seguinte, né, quando a gente trabalha com AutoCAD, a gente trabalha uma delimitação. Essa delimitação ela é feita através do comando limits. Então a gente vai definir uma área com base em lower left corner, que é aqui na inferior esquerda, isso a gente vai ver com detalhe mais tarde, e um upper right corner que eu estou usando 10,10. Então nós estamos aí trabalhando, né, numa área de 10 por 10. Tá? Então isso ajuda, né, bastante o aluno a definir qual é a área que ele vai trabalhar, junto com um outro recurso que a gente vai ver mais para frente também na aula, aonde, né, vai delimitar claramente qual é a área que o aluno está trabalhando. Tá? Então, para trabalhar um limite de acordo, né, você vai precisar aí, entender bem essa coisa esse assunto da coordenada absoluta. Tá bom? Em relação à coordenada relativa, né, ela é muito útil quando você quer trabalhar com retângulos, por exemplo. Então eu quero fazer um retângulo, né, eu clico num ponto qualquer e eu falo assim, arroba, né, 5 na horizontal, vírgula 3 na vertical. Pronto, ele fez um retângulo de 5 por 3. Tá? Não tem como, né, fazer um retângulo ou um quadrado mais rápido do que com esse recurso que é a coordenada relativa, né? E também imagina uma seguinte situação, você quer fazer uma linha no ângulo de 30 graus, então você faz uma linha, clica num ponto qualquer e digita, né, arroba 10 no ângulo de 30, pronto, você tem uma linha de 10 no ângulo preciso, né, de 30 graus aí em relação à horizontal, né? Então aí se você colocar uma cota, por exemplo, você vai, né, ver que você tem exatamente 30 graus aí, tá? Então, dominar essas coordenadas, né, é entender coisas importantes para desenhar mais depressa quando você tiver um retângulo, uma linha numa determinada inclinação, que a gente tem principalmente muito telhado, né, no desenho de projeto, muita cobertura, tem telhado, em engenharia tem talude e assim por diante, tá? Então tem bastante coisa para desenhar que vocês vão usar esses recursos aí. Beleza, pessoal? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nessa aula, né, de revisão de coordenada absoluta, relativa e polar.